Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Uma alegria estarmos na casa do Senhor, né? Para adorar a Ele, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós possamos adorar de todo o nosso coração, louvar o nosso Deus, porque Ele está aqui, Ele se faz presente no nosso meio. Então abre o seu coração, entregue totalmente ao Senhor nessa noite, amém? Você que pode, fique sobre os seus pés. Vamos agradecer a Deus por esse dia. Poderoso Deus, grandioso Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai, na Tua presença. Te rendemos graças porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós Te louvamos, Te exaltamos, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Deus, queremos prestar o melhor louvor a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, fala nos nossos corações. Deus, abençoa cada um que está aqui presente. Abençoa aquele que está a caminho. Traga em paz e segurança. Repreende todo mal. Toda enfermidade seja quebrada e jogada por terra em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai. Fala conosco através do louvor. Fala conosco através da palavra. Fala ali, meu Deus, no culto infantil com as crianças. Que tudo seja para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Adore o Senhor de todo o coração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Adora o nome do Senhor. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Santo é Teu nome, Pai. Oh Deus, Tu és Os reinos se maravilhoso. abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, Só o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei.
pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adora o nome do Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Santo é o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, estamos aqui para te adorar, para te render graças, porque o Senhor é bom. Ó Deus, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos nessa noite, Pai. Tu és bendito, tu és maravilhoso, tu és o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, a estrela da manhã. Aleluia, santo seja o teu nome, Pai. Aleluia. Glória seja dada a ti, Pai. Santo é teu nome, Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Creia nessa palavra, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
floresça, nem haja fruto na vida, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja examinado na malhada e dos currais não haja gasto. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Adore de todo o seu coração. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem meus por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Toda glória seja dada a ti, Senhor. Adore, adore. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Então adore, adore, adore aquele que vive, reina para todos sempre. Aleluia. O nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
chamar as crianças aqui na frente. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Vamos orar pelas nossas crianças. Estenda suas mãos. Amém. Pai, nós queremos exaltar, louvar, adorar, bendizer e agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, a tua graça e a tua misericórdia dura para sempre. Queremos pedir nesta noite, abençoe a vida das crianças neste lugar. Derrama graça, poder, misericórdia. Dê elas, ó Pai, ó Deus, motivação de te seguir, de crescer na tua presença. Abençoe neste momento o culto infantil, que através da tua serva, o Senhor possa ministrar a tua palavra no coração das crianças nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil. Nós ficaremos aqui com nossos minutos da reflexão da palavra de Deus desta noite. Palavra forte, poderosa para os nossos corações. Você que estava aí na live, no louvor, fica também na palavra, né? Deus tem uma palavra para o teu coração, para o nosso coração. Permita o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Você que puder ficar sobre os teus pés, faça isso. Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela declara para nós, né? Você que não tiver com Bíblia, leia aqui na projeção. Você que tiver, leia aí na tua Bíblia e acompanhe conosco. Diz assim: logo ordenou Jesus, logo que ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Há momentos de vento contrário na vida. Mas a quarta vigília da noite, entre 3 a 6 horas da manhã, né? É a quarta vigília. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vamos orar, igreja. Pai, eu quero agradecer por este texto aqui lido, por cada verso que nós mencionamos, por cada palavra que foi falada. E eu creio, ó Deus, que de acordo o Senhor trouxe primeiro ao meu coração. Eu te peço graça, sabedoria, conhecimento, entendimento, estratégia, para poder conseguir passar o conteúdo de aplicação desta palavra que eu entendi para mim, para esses que aqui estão ouvindo, tanto aqui presencial, como ali, ó Deus, do outro lado daquela telinha, no computador, no celular, na televisão, onde estiver pessoas cultuando conosco, ouvindo esta palavra, que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame poder. Faça, ó Deus, com que o teu Espírito venha a ser derramado sobre vidas nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento. O momento aqui é ímpar, né? O momento aqui é um momento de desenvolvimento, de conhecimento, de progressão, de correção, de aprimoramento da fé, de crer, né, de uma maneira diferente, de ter coragem de agir, de ter coragem de dar o primeiro passo, de ter coragem de tomar atitudes diante de circunstâncias que nós passamos na vida, porque muitas vezes nós perdemos oportunidades, porque deixamos de tomar atitudes ou de repente fazer até algumas mudanças que nos trazem de um modo imediato um certo prejuízo, seja aquilo emocional, psicológico, tempo, quem sabe até financeiro. Mas às vezes existem certas mudanças, certos momentos de um ciclo que muda algo, que muitas vezes colocamos no sentido de risco, mas muitas vezes é uma necessidade de plantação para uma colheita longínqua, ou seja, que talvez se nós não tomamos atitude, as coisas não mudam, realmente ficamos em uma zona de conforto, em um comodismo que na vida é uma armadilha, né? Porque quantas vezes nós não vemos pessoas se perder, pessoas deixar de alcançar voos maiores pelo fato do comodismo. Porque quando nós saímos do comodismo, igreja, existe alguns momentos da vida em que realmente nós vamos olhar e parece que as coisas estão regredindo. Mas eu gosto sempre de olhar em uma analogia de uma certa regressão, que parece que as coisas estão dando errado e andando para trás. Quando é tudo debaixo da direção de Deus, simplesmente nós estamos sendo preparados para dar grandes voos na nossa vida. Como a flecha na mão do arqueiro, que eu sempre falo aqui. A flecha na mão do arqueiro, para ela alcançar lugares maiores, o arqueiro ele se prepara muito. Está chegando época, né, de Olimpíadas, e a gente vê que para que aquele dos anos anteriores consiga uma melhoria, consiga ser melhor do que o que ele já foi em anos anteriores, ele treinou muito, ele labutou muito. E se tratando do arqueiro, nós vamos observar
que com certeza ele malhou muito, ele se tornou mais forte, ele se tornou mais capaz, porque se tem um esporte que depende muito da sua força braçal, é realmente o arqueiro. Quanto mais ele tiver a sua força, a sua concentração, a sua mira, tudo em junção, ele vai alcançar o alvo mais fácil, ele vai alcançar o alvo com mais perfeição. E nós, na mão de Deus, entenda uma coisa: Deus não precisa de treinar, Deus não precisa se preparar, Deus não precisa aperfeiçoar, porque o vínculo da perfeição, todo princípio perfeito, todo dom perfeito já está em Deus. Então quem tem que se aperfeiçoar nas mãos de Deus, como uma flecha que se encontra na mão desse arqueiro, somos nós. E quando nós fazemos isso, nos aperfeiçoamos, nos colocamos de uma maneira exata, perfeita, íntegra, né? A palavra correta que podemos dizer nesta noite é íntegro. O que é íntegro? É inteireza, inteiro nas mãos de Deus, não pela metade, mas uma entrega completa, que aí então, na mão do arqueiro, haverá momentos que nós até iremos parecer que as coisas estão regredindo, mas é só uma preparação para chegarmos onde Deus quer nos levar. É só uma preparação para alcançarmos os voos que Deus deseja que nós façamos. Mas tudo é um processo, tudo é obediência de ordem. No texto que nós acabamos de ler, ele começa exatamente dizendo: e logo ordenou Jesus. Ou seja, a palavra de Deus a respeito dos discípulos, e ao meu e ao teu respeito, é ordem, obediência. Qual é a ordem de Deus para mim e para você? Todos nós temos ordenanças de Deus para nós. Uma certa feita, Jesus te chamou, te deu uma ordem, te convidou a algo, e muitas vezes nós temos que analisar para vermos se verdadeiramente nós estamos cumprindo as ordenanças que Cristo nos chamou a fazer. Porque o verso inicia: e Jesus ordenou aos seus discípulos o quê? Que eles entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele iria despedir a multidão. Esse primeiro ponto nos chama a atenção, porque Jesus dá uma ordem. Jesus, ele fala para eles: ó, o negócio é o seguinte, vocês vão entrar neste barco, eu preciso de fazer algumas coisas ali. Eu vou ali ver o povo, eu vou ali conversar com o povo, bater um papo, despedir, dar um abraço, dar um café, dar um lanche, dizer para eles que eu os amo, vou curar algumas pessoas ali, e vocês pegam o barco e já vai andando para outro lado lá que eu chego, que nós vamos nos encontrar naquele lugar. E isso acontece. Os discípulos entram no barco, obedecem o chamado, obedecem a ordem, e Jesus, ele fica ali. Só que Jesus, aqui no verso 23, quando ele despede a multidão, ele não toma a iniciativa de ir encontrar de acordo era o combinado. O primeiro ele faz o quê? Ele subiu ao monte para orar à parte. Igreja, isso aqui é interessante. Se o mesmo Jesus, aqui nesta terra, Jesus era Deus encarnado, Deus nesta terra, Deus conosco. Nós vemos N vezes na Bíblia Jesus se deslocando para orar, Jesus indo orar, e muitas vezes à parte. Vimos isso N vezes. Mais um exemplo no Getsêmani, no capítulo 26 de Mateus. Quando Jesus ele vai orar, ele convida Pedro, Tiago e João para ir mais adiante, mas chega um momento em que ele vai mais adiante e ele ora à parte.
que tem os 3 momentos que ele retorna. Então ali a Bíblia nos mostra que ele ora no mínimo 3 horas sozinho, porque ele volta de hora em hora aos discípulos e dizem para ele: nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? E isso acontece 3 vezes. Então nós podemos afirmar que no mínimo 3 horas Jesus orou naquela madrugada. E era a madrugada que ele seria preso, e ele já sabia daquele negócio. Era a madrugada que ele iria ser condenado à morte de cruz. Então nós percebemos que, voltando aqui, Jesus também, ele se desloca para orar. Olha a necessidade da oração, igreja. Se o nosso maior exemplo é Jesus, então por que nós não oramos? Se o nosso maior exemplo é Jesus, então por que nós só oramos coletivo? Só na igreja, só em encontros, só em vigília, só em monte, só em reunião de oração, e na minha casa, e eu com Deus, e no meu pessoal, e na minha vida íntima com Deus. Eu digo íntima mesmo, não é nem junto com teu esposo, com a tua esposa, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, não. Eu estou falando naquele momento à parte mesmo, que nem o marido, nem a esposa envolve, é você e Deus. Ou seja, porque o próprio Jesus nos ensina este negócio. Jesus, ele nos desperta a esse cordão umbilical ser cortado. Porque às vezes existem filhos que ainda têm o cordão umbilical espiritual ligado à mãe ou ao pai. Porque às vezes existe marido que tem cordão umbilical espiritual ligado à esposa e vice-versa. Ou às vezes até mãe ou pai com cordão umbilical ligado ao filho, por exemplo. Eu vivi isso um tempo e graças a Deus o cordão da minha mãe foi cortado. Ou seja, porque nós temos que ter essa individualidade. Vou além, existem ovelhas que têm cordão umbilical ligado ao pastor. Porque se o pastor faltar, ou talvez vai até embora, ou não me visitou, talvez está com algum problema também, o que acontece? Não, agora também eu não tenho mais esse negócio de igreja. Ou seja, não tem uma individualidade, uma oração com Deus, um princípio com Deus, uma vida com Deus, um pessoal com Deus, né? E Jesus nos ensina este negócio, que chegada a tarde, ou seja, ele estava ali só, ele estava orando. Provavelmente Jesus orou muitas horas aqui. Porque nós vamos ver que quando isso acontece, a Bíblia não narra já um momento da madrugada, um momento da noite. Então provavelmente Jesus, ele ficou ali um bom tempo de reflexão, um bom tempo de diálogo com Deus Pai. Claro que a intimidade de Jesus era muito maior, era uma conversa face a face, era algo diferente, né? Ou seja, porém, nós podemos nos aproximar de uma maneira íntima também. No nome de Jesus, quando o véu do templo foi se rasgado de cima a baixo, ele nos deu a oportunidade de, em nome de Jesus Cristo, essa ponte que nos liga, esse sumo sacerdote que nos faz voltar a Deus, que nos faz poder conversar com Deus sem o intermédio de ninguém, é Jesus. No nome de Jesus, em seu nome há poder, em seu nome há cura, em seu nome há uma condição de libertação, em seu nome há uma condição de podermos alcançar grandes coisas, igreja, em nome de Jesus. O 24 diz assim, ó: e o barco estava já no meio do mar. Enquanto Jesus estava orando, olha o que estava acontecendo. O barco estava sendo açoitado pelas ondas. Por quê? Porque o vento era contrário. Igreja, quantas vezes Deus nos dá uma ordem
Nós fazemos uma mudança porque Deus nos permitiu, nos mandou, nos concluiu em coração que aquilo é para ser feito. Mudamos alguma coisa na nossa vida, mudamos de empresa, mudamos de emprego, abrimos um negócio, terminamos um negócio, entramos em um relacionamento a nível de solteiros aqui, né? Planejamos uma gravidez, né? Que é algo real disso aqui. Fazemos planejamentos na vida, tudo porque entendemos que Deus mandou. Porque nós oramos e entendemos de acordo a intimidade com Deus, que Deus nos deu aquela oportunidade, aquela ordem, aquela visão de que é a hora daquilo, que é a hora de mudar, que é a hora de fazer, que é a hora de planejar, que é a hora de fazer tal coisa. Ou seja, entendemos que é de Deus na nossa vida. Então nós entramos naquele barco. Porém, chega um momento que aquele barco começa a acontecer o quê? Tempestade. As ondas começam a balançar. O negócio que estava dando certo, o negócio agora começa a ficar estranho. A saúde que estava tudo bem, começa a balançar, já não está legal. Ou seja, aquilo que parecia perfeito já não é mais, as coisas desandam. Ou seja, o barco começa a balançar, a tempestade começa a nos tomar. E aí vem a pergunta: cadê Jesus? Jesus só está preparando, igreja. Ele não está ausente. No momento em que Jesus estava ali à parte, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que estava se passando naquele lugar, ele sabia o momento certo de chegar naquele lugar. Afinal, a Bíblia declara que ele só vai chegar ali na 4ª vigília da noite. Como nós dividimos isso? Naquela época era contado as horas, o tempo, o momento em vigílias, e elas eram divididas a partir das 6 horas da tarde. A primeira vigília da noite, ela era de 3 às 9. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 horas da manhã. E a 4ª vigília das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Ou seja, então eles estavam ali mais ou menos entre 3 às 6 horas da manhã. Era o período. Aquele período de escuridão. Aquele período de tempestade. Aquele período em que a maré estava avançada. Aquele período em que as ondas estavam nervosas, aquele período em que as coisas estavam desesperadoras, igreja. Mas entenda uma coisa, é nesses momentos que nós vivemos experiências maiores com Deus, igreja. Por incrível que pareça. Às vezes eu falo aqui muito isso, é nas noites mais escuras que nós contamos estrelas, igreja. Sabe aquela noite que está um breu, tudo escuro, nem nuvem a gente vê, mas o céu está estrelado, a gente olha e fala: que noite bonita, porque as estrelas estão se destacando. A sua estrela brilha, igreja, mesmo diante de uma escuridão. Talvez exista uma tempestade em alguma situação da tua vida nesta noite. Talvez exista alguma área que tem passado por uma tempestade, que você tem enfrentado adversidades, que você tem enfrentado situações que tem tomado a tua vida, que tem te feito sofrer, chorar, lamentar, preocupar, talvez até perder momentos da noite, momentos do sono, talvez a tua saúde mental, espiritual, psicológica, ou talvez até física, está afetada por causa da escuridão na sua vida. Mas entenda uma coisa, a tua luz ela não se apagou, a tua luz ela é de dentro para fora, a estrela de Deus que há sobre a tua vida, ela continua brilhando, e às vezes é essa escuridão que vai poder te fazer entender que ela pode brilhar mais e mais e mais. Então tudo é um propósito de
Deus, igreja, tudo. Ele não te abandonou. Se você está no barco, fica tranquilo. Ele está neste negócio. Ele está neste negócio. A onda está contrária, mas Ele está neste negócio. A questão é que nos momentos em que nós passamos dificuldades, às vezes nós temos a mesma, sendo redundante na palavra dificuldade, nós temos dificuldade de enxergar Jesus. Percebe? Quando nós passamos adversidades, às vezes nós esquecemos do Deus que nós temos. Vou te dar um exemplo. Você passa mal, você fica ali um momento, ali acontece alguma coisa ali de repente. Qual é a sua primeira questão a nível de saúde? Correr para um hospital, correr para um posto. Isso é natural nosso, eu também faço isso. Mas se nós olhássemos pela lógica espiritual, o primeiro detalhe era orar. Pai, abençoa, Pai, me dá graça, me faz pensar o que eu faço, me ajuda. Ou seja, mas às vezes o desespero que há em nós, diante de uma situação, eu estou falando algo que acontece de repente, o seu filho cai, o seu filho desmaia, o seu filho cai e machuca, bate a cabeça. Ou seja, normalmente nós corremos atrás rapidamente daquilo que é no campo material, da medicina, e esquecemos que aquele que é o médico dos médicos já está presente no negócio, igreja. Mas isso está em nós. Nós praticamos muito isso em nós. Por quê? Porque diante da adversidade, muitas vezes nós não conseguimos enxergar Jesus. Quando a gente lê Mateus Lucas capítulo 24, ali os discípulos a caminho de Emaús, no domingo de manhã, eles estavam indo por quê? Lamentando, porque Jesus tinha morrido. E no entendimento deles, eles estavam pensando que Jesus não iria ressuscitar. A Bíblia declara que Jesus se aproximou deles e começou a andar com eles. Mas eles não perceberam que era Jesus. Os seus olhos estavam tampados. Eles não entenderam. Às vezes Jesus está ali do lado, igreja, e por causa das adversidades, da dor, da angústia, do problema, da preocupação, nós não estamos conseguindo enxergar Ele. Ou seja, os discípulos no caminho de Emaús, estava ali Jesus com eles, andando com eles, e eles não sabiam que era Jesus. Sabe quando que eles perceberam que era Jesus? Isso é profético, isso é forte. Sabe quando? No momento em que eles sentaram para alimentar, e Jesus deu graça, e os seus olhos foram abertos. Vem comigo, ó. Apocalipse 3:20. Eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, os olhos serão abertos, você entenderá que Ele está neste negócio. Ou seja, os seus olhos podem ser abertos diante de algo que você não está enxergando, igreja. Às vezes parece que Ele está distante, mas Ele está tão perto. Ele está contigo. Vem comigo, olha só. Jesus agora se aproxima, mas da maneira de divindade. O barco estava quase revirando, o mar estava revolto, a situação estava tremenda. Talvez eles já estavam até questionando, mas Jesus manda a gente atravessar aqui e não vem, deixa a gente sozinho. Ele nos deu ordem para morrer. Mas o que é que vai acontecer? No verso de número 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, fazendo o quê? Caminhando por cima do mar. Igreja, Jesus começa a se aproximar daquele lugar. Jesus começa a ir em direção dos discípulos.
de um modo divino. Só que os discípulos, pelo fato do medo, pelo fato da adversidade, pelo fato do problema, pelo fato da pressão, pelo fato do desespero, eles não conseguem enxergar Jesus. Muito pelo contrário, a Bíblia relata que eles vão achar que era um fantasma. Igreja, espiritualmente falando, quantas vezes nós não passamos isso na vida? Deus está fazendo, mas nós assustamos, porque as coisas que Deus faz é loucura para aqueles que não creem, igreja. E às vezes nós chegamos em um nível de incredulidade na nossa vida, em algumas situações, que nós nos enquadramos em meio a esses loucos, e começamos a não crer. Ou seja, começamos a descartar as bênçãos de Deus na nossa vida. Começamos já a não viver aquilo que Deus deseja para nós e olharmos para situações e pensar: cadê Deus? Quando Ele já está presente. Fazemos como aqueles discípulos de Emaús, começamos a murmurar, questionar, mas Jesus falou isso. Jesus falou que ia morrer, que Ele ia ressuscitar, mas Ele não ressuscitou, Ele nos abandonou, Ele morreu, acabou tudo. Ou seja, eles estavam voltando para a velha vida, para as velhas práticas. Eles já não mais iriam seguir Jesus, eles estavam indo viver aquilo que eles viviam outrora. E quantas pessoas não fazem isso, igreja, espiritualmente falando? Esquecem das promessas. Jesus tinha deixado claro: eu morrerei, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Se Jesus falou, Ele vai cumprir, igreja. Eu não sei o que Jesus te falou, talvez você tenha algo profético no seu coração. Eu vivo tanta coisa hoje que Jesus um dia me falou através de homens e mulheres de Deus, mas tem tanta coisa que eu tenho para viver ainda, igreja. Eu vivo expectativas da glória, das promessas da glória de Deus na minha vida. Eu vivo expectativas, muitas coisas que eu vivo hoje, na minha casa, na minha família, no ministério, em todas as áreas, até em vida material, até em alcances de condições materiais, tudo isso era atos proféticos na minha vida, igreja. Eu me recordo disso, de pessoas dizendo para mim: ó, Deus vai te prosperar tanto que pessoas não vão entender de onde que está vindo, o que está acontecendo. E aí quando algo acontece eu penso: meu Deus, nem eu sei, porque existem algumas situações que nós não conseguimos nem explicar. Às vezes quando alguém pergunta, eu falo: a única coisa que eu sou e procuro aperfeiçoar a cada dia e pedir Deus misericórdia quando eu falho, é ser fiel. É a fidelidade da minha vida com Deus em tudo que eu tenho e tudo que eu sou. A única coisa que justifica a misericórdia, Deus me dando graça e me dando a condição de alcançar aquilo que eu tenho em todas as áreas da minha vida. Então o que nós percebemos, igreja, é que os discípulos ali estavam passando um momento de problema, um momento de desespero, um momento de adversidade, um momento de tempestade. E o que é que vai acontecer ali naquele lugar? A Bíblia nos mostra que Jesus se aproxima, porém de uma maneira sobrenatural. Eu me lembro quando Deus ele foi de encontro a Elias também. A Bíblia relata que ele teve uma tempestade, Jesus não estava. Teve fogo, Jesus não estava. Teve ventania, Deus não estava, né? Até então Jesus não entrar em cena em nome, mas ele já coexistia, ele é eterno. Mas Deus não estava, trocando a colocação. Porém, quando veio uma brisa suave, Deus estava naquele negócio. Às vezes de uma maneira inexplicável,
de uma maneira que nós nem esperamos, Deus está agindo, Deus está presente, Deus está fazendo. E quando ele se aproxima ali, os discípulos vendo, pensam que era um fantasma. Jesus, porém, ele começa agora a dialogar, a dizer para os discípulos. Aqui no verso de número 27 diz: Jesus, porém, falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas aí Pedro vai viver talvez uma das maiores experiências dos discípulos, porque ele foi ousado. A Bíblia fala para nós ali em 2 Coríntios 3, verso 12, que quando eu tenho uma esperança de que algo, vai se cumprir, a esperança ela traz uma certeza de cumprimento. Eu uso de muita ousadia no falar, no agir, que é coragem. Quando eu tenho ali a expectativa de que algo vai dar certo, eu sou ousado, eu tenho coragem, eu vou para cima. Ou seja, a autoestima, a autoconfiança, são duas palavras importantes na vida do ser humano, porque a partir do momento em que ele tem autoconfiança, ele tem autoestima sobre a tua vida, ele tem coragem de fazer muitas coisas que ele não teria, se caso isso não estiver nele. Então isso é necessário na nossa vida. Quando nós falamos disso, falamos, por exemplo, falando de um atleta. O atleta ele vai ter um rendimento muito maior na sua prática esportiva quando ele se encontra bem com si mesmo, com uma autoestima, com uma autoconfiança na ponta. Ou seja, ele vai ter um rendimento espetacular, porque ele vai entender que ele pode fazer aquilo, que ele tem condições de alcançar aquilo, que ele pode fazer aquilo que ele deseja. Mas quando não existe essa autoconfiança, essa autoestima, nada acontece. Talvez ele é até capaz, mas dentro dele ele se sente incapaz. E na vida tudo é assim, igreja. Às vezes você tem até capacidade para fazer, você tem até capacidade para alcançar, às vezes você tem até capacidade para viver esse sonho, mas talvez dentro de você, você está morto. Talvez dentro de você, você está parado. Talvez dentro de você, você está fadigado, desanimado, está totalmente aniquilado a sua vontade de alcançar. Mas Jesus, ele muitas vezes nos dá oportunidade. Ele deu oportunidade para os discípulos. Tudo isso aqui era um projeto, igreja. Não foi por acaso. Jesus ia orar, Jesus dizer, vai para o outro lado, Jesus chegar ali andando sobre as águas, tudo era um propósito. E o que vai acontecer? Pedro, ele abre a boca e diz assim no verso 29, e ele, no verso 30, no verso 28, na verdade, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, me permita ir até você, até o Senhor. Interessante é que Jesus imediatamente, aqui no verso 29, diz para ele: vem, vem, vem. Jesus chama a igreja. Entenda uma coisa, Pedro só vai viver experiência, essa experiência, porque ele teve coragem. Pedro só vai viver essa experiência porque ele teve ousadia. Às vezes nós temos muito costume de olhar somente para o momento em que Pedro falha, o momento em que ele começa a afundar. Mas será que nós andaríamos pelo menos um segundo por cima das águas?
Será que nós conseguiríamos pelo menos pairar ali durante alguns milésimos de segundos por cima das águas? Porque a Bíblia é clara em dizer que Pedro vai andar, ou seja, alguns passos é dado. Em tempo, não podemos trabalhar com tempo, podemos trabalhar que ele andou, porque Pedro descendo do barco, o que diz o 29? Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Coragem. Coragem. Deus te mandou entrar no barco, o barco dessa vida, o barco dos sonhos, o barco dos projetos, o barco daquilo que você sonha, o barco daquilo que você tem como objetivo. Ou seja, Jesus mandou e você entrou, nós entramos. Então nós temos que ter coragem para enfrentar as adversidades que vai aparecer. E a Bíblia relata que Pedro, ele diz: Senhor, se é o Senhor aí, então fala, anda sobre as águas. E Jesus diz: vem então, Pedro, vem andar. E Pedro começa a andar, igreja. Só que tem um detalhe: no momento em que ele estava vivendo êxtase ali, talvez uma das maiores experiências individuais de um discípulo, o que vai acontecer? A Bíblia relata que o vento começa a ser revolto, que o vento começa a balançar, que o negócio começa a desandar, que o negócio começa a caminhar de uma maneira ao qual ainda não estava, e ele sente medo. Ei, quantas vezes as coisas não estão indo bem, e o vento começa a te fazer querer parar, o vento dentro da sua casa, o vento no seu negócio, no seu sonho, no seu projeto, no seu trabalho, na sua saúde, na sua maternidade, paternidade, naquilo que você tem como objetivo, alguma coisa acontece e o mar fica revolto. Mas se foi Jesus que mandou você ir, Ele está neste negócio, igreja. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. Se foi Ele que mandou, Ele sabe o que Ele está fazendo, o que Ele está falando. E entenda uma coisa, igreja: ainda que chegue o momento em que a tempestade venha te colocar um medo a ponto de você perder até a coragem, Ele te toma pela tua mão, te tira daquele lugar e te faz mais que vencedor em nome de Jesus. Se for necessário, Ele te pega. Mas enquanto eu posso fazer, eu tenho que fazer. Enquanto Pedro poderia andar, ele andou. Mas chegou um momento que não dava mais. O que Jesus faz? 31. Estendendo a sua mão, segurou Pedro. Fala uma exortação com Pedro: por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas o que ele faz depois? Sobe para o barco, leva Pedro para o barco e acalma a tempestade. Entenda uma coisa: viva a experiência, mas você tem que ter coragem. Eu não sei como você entrou nessa live nesta noite, você chegou aqui nesta noite, mas a palavra de Deus ao meu e ao teu respeito neste lugar é ter coragem. Coragem para agir, coragem para mudar, coragem para obedecer, coragem para andar sobre o mar se for necessário, coragem para sair do comodismo, da zona de conforto, fazer mudança. Fazer mudança. Existem necessidades, e as mudanças requer renúncia, requer de nós abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas que nós até gostamos. É isso que nos faz viver o sobrenatural. Outrora, Pedro estaria no barco, na madrugada, fazendo o quê? Pescando.
como nós pregamos aqui até domingo sobre isso. Mas o que ele estava fazendo? Obedecendo a Deus. E o que aconteceu com ele? Viveu a maior experiência que ele podia viver com Deus, andar sobre as águas. Você quer ter experiência com Deus? Você quer viver coisas novas com Deus? Tenha coragem. Tenha coragem nesta noite. Ah, mas e se eu começar a afundar? E se a tempestade começar a me amedrontar? Jesus te toma pela mão e te coloca no barco novamente. Ele está contigo. Ele não te abandonou. Ele só quer que você tenha experiências novas. Essa noite é noite de você preparar para testemunhar conquistas sobre a tua vida. Se você obedecer essa palavra, viver o que nós estamos pregando aqui nesta noite, você vai pedir microfone nas próximas terça-feira da conquista. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Deus tem algo para nós. Oh Pai, nós queremos agradecer nesta noite, Pai. Queremos dizer aqui nesta noite, obrigado por esta palavra. Obrigado a Deus por este texto pregado em nossos corações. Obrigado pelo evangelho do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que o Senhor falou primeiro comigo no dia de hoje, para pregar nesta noite. E se eu não tiver conseguido passar alguma parte, alguma coisa, que o Senhor complete essa palavra no coração de todos, seja aqueles ali na live, seja nós que aqui estamos, que todos sejam alcançados, abençoados, guardados, cuidados, ó Deus, pela Tua palavra e pelo Teu evangelho. Nos dê graça, Pai, nos dê motivação, nos dê desejo, nos dê, ó Deus, um alvo, um objetivo, a olhar para o Senhor, a olhar para a Tua grandeza, a olhar para o Teu poder. Obrigado, Pai. Eu sei, Pai, ó Deus, que o Senhor é com a igreja. Eu sei que o Senhor é com cada vida que aqui está nesta noite. Homens e mulheres, ó Pai, que ouvem a Tua palavra nesta noite, que desejam, ó Deus, viver algo novo, que desejam viver uma experiência maior, como Pedro, ó Pai, ó Deus, com certeza, naquela noite, o que ficou marcado no coração dele, não foi o momento em que ele ali começou a andar, porque a sua fé foi balançada, mas com certeza, foi o tempo em que ele conseguiu andar sobre aquela água, Pai, sobre aquele mar. Nos faça andar, nos faça viver este negócio, nos faça olhar para a Tua presença, para o Teu poder, nos faz, ó Deus, alcançar grandiosidades, melhorias do Senhor na nossa vida. Nos motiva, Pai, nos faça alcançar de uma maneira poderosa todas as coisas que o Senhor tem para nós. Obrigado por esta noite, obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade de viver a Tua palavra, de pregar a Tua palavra, de viver o Teu evangelho. Obrigado por cada homem e mulher que se encontra neste culto, seja aqui presente ou ali na live, ó Deus, em todos os lugares que houver pessoas nos ouvindo, seja no Brasil ou fora dele, se ali tiver, que o Senhor alcance vidas, vai abençoando, vai libertando, vai guardando, vai trazendo, ó Deus, o sobrenatural do Senhor derramado. Ó Deus, que possamos viver o que foi pregado nesta noite, que possamos viver este negócio, ó Deus, esta nova vida com o Senhor, que possamos crer que em breve, próximos cultos, nós iremos testemunhar conquistas, vitórias, momentos, ó Pai, ó Deus, de bênçãos do Senhor na nossa vida. Obrigado, ó Pai, eu creio nesta palavra, eu creio no que o Senhor pregou em nós aqui nesta noite, eu creio naquilo que o Senhor tem falado com cada vida aqui nesta noite e aqui neste lugar, que possamos viver este momento, Pai, que possamos crer que o Senhor
está no barco, que o Senhor amansa a tempestade, que o Senhor nos dá ordem. Se nós obedecermos, nós viveremos coisas sobrenaturais. Obrigado, Deus, por esta palavra. Nós louvamos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, igreja. Toma teu assento. Nós estamos finalizando. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe os nossos irmãos da live. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe, que você possa prosseguir a sua semana. E se precisar de algo aí, chama a gente, manda mensagem, tá bom? Convida a gente a conversar. Estaremos orando com você e atendendo aí a tua vida, tá? Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Deus abençoe aqui você também, que você possa ir em paz. Como eu disse aqui domingo, né, que a gente